Será que vão me achar mal vestida na festa? Será que vão me achar gorda? Se eu errar na apresentação, se eu gaguejar, eles vão rir de mim, eles vão ver que eu sou incompetente, que eu não sei o que eu estou falando. Eles estão percebendo que eu estou ficando vermelho. Todo mundo está vendo que eu estou suando. Nas minhas mãos, minha camiseta está encharcada. Eles estão percebendo o quanto eu estou inseguro. E se eu contar desta ansiedade para o meu marido, para minha esposa, eu sei que ele vai me achar louca, ele vai me achar fraca. E eu não posso demonstrar fraqueza. Eu tenho muita obrigação no meu dia a dia. Eu tenho que cuidar da casa, cuidar do meu filho, trabalhar. Por que isso acontece comigo? Você já sentiu esse medo de ser julgada? Você se identificou com algumas dessas falas? De fato, o medo do julgamento social é algo comum, na verdade é algo natural, inerente a todo ser humano. Mas isso pode se tornar cada vez maior, até um tamanho gigantesco, insuportável, em que este medo do julgamento começa a paralisar as suas ações, paralisa suas realizações profissionais, pessoais, impede você de começar um relacionamento, de manter um relacionamento de qualidade. E, se isso for aumentando com o tempo, faz com que você se isole cada vez mais das pessoas, se feche, mesmo para aquelas pessoas próximas a você. E a verdade é uma só. Se você não aprender a lidar e a vencer esse medo do julgamento, você provavelmente vai começar a deixar de fazer as coisas que você quer fazer. Você vai ficar exausta, achar que não tem esperança, e quem vai editar as regras da sua vida, das suas escolhas, vai ser o medo e não você. Meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico, psiquiatra, e eu garanto para você que está sentindo algo parecido. Isso não faz de você louca, isso não faz de você fraca, de você insegura. Existem milhões e milhões de pessoas no Brasil e no mundo que também estão aprisionadas por esse sofrimento. Pessoas dedicadas, pessoas responsáveis, pessoas batalhadoras. Esse tipo de ansiedade tóxica, que é um sintoma relacionado à ansiedade social, à fobia social, tem tratamento. Tratamento tanto para aliviar de forma rápida, também tratamento para que você possa ficar imunizado em relação ao julgamento dos outros e se manter bem ao longo da sua vida, conseguir enfrentar os desafios sem que eles te derrubem. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês técnicas testadas, técnicas comprovadas e técnicas que eu utilizei na minha vida e uso até hoje, técnicas que eu indico para os meus pacientes, para os meus alunos, técnicas mentais e comportamentais que vão ajudar você a dar o primeiro passo para se libertar dessas amarras do julgamento. O mundo de hoje tem cerca de 7,5 bilhões de pessoas. E de todas essas pessoas, existe uma única pessoa que é sua total responsabilidade de cuidar, de você mesmo. Eu sei que você deve ter, provavelmente tem, pessoas que dependem de você. Isso não é ruim, que você precisa cuidar delas, você precisa ter energia, você precisa demonstrar que você é capaz. Mas, para você poder ser uma boa mãe, um bom pai, uma boa esposa, um bom esposo, para você ser um bom profissional, para você conseguir conquistar aquilo que de fato é importante na sua vida, para você ser uma boa dona de casa, uma boa filha, existe um tipo de elemento que não pode faltar nessa equação. E o único elemento indispensável para tudo isso é cuidar de você. Você estar em condições de lidar com esses desafios. Então vamos falar agora que são testadas, são baseadas em estratégias da terapia cognitivo-comportamental e técnicas que eu uso no dia a dia, tanto para mim quanto para os meus pacientes e alunos. Mas antes disso, eu queria só convidar você que não é inscrito, que não é inscrita aqui no canal, de se inscrever no botão vermelho, ligar o sininho de notificações e deixar aqui um like, porque isso ajuda muito com que esse conteúdo atinja mais e mais pessoas. Vamos lá. Primeira estratégia. Lembre-se, repita, tenha isso anotado. O julgamento dos outros nunca tem a ver com você.
Nunca, nunca, eu posso garantir isso. Esse julgamento tem a ver com crenças, com regras centrais que a pessoa desenvolveu na infância, com crenças que vão gerando regras rígidas e distorções de pensamento do mundo. E isso é uma verdade que é praticamente absoluta. Nós julgamos as pessoas com a mesma lente que nós julgamos a nós mesmos. Se alguém, e com certeza você vai achar essas pessoas tóxicas, está te criticando, está sendo mal educado, está sendo extremamente desrespeitoso, se ela tem uma regra impossível e não útil de seguir, imagina como é essa pessoa conviver com ela mesma todos os dias. Isso é verdade, é uma verdade que sempre está presente. Eu entendo que essas habilidades elas não vão ser naturais e na hora dói. Mas tenha isso ali no seu bolso, anota no celular, repita essa frase. O julgamento dos outros tem a ver com os problemas deles. E sempre é isso. Porque a área do cérebro responsável pelo julgamento, uma área que dá valor, que define o certo e o errado, essa área é formada na infância e essa área é influenciada por crenças, por problemas, por reações adversas, por traumas. E com certeza você não queria estar na pele dessa pessoa. Não que essa pessoa seja agradável, não que você precise ficar perto dela. Mas com certeza conviver com esse ditador crítico, com essa questão rude dentro de si mesmo, é um castigo bastante intenso para ela. Coloque limites nas pessoas. Não tenha medo de colocar limites, mesmo nas pessoas próximas de quem você gosta. A maioria das pessoas que sofre com algum quadro de ansiedade, algum transtorno ansioso, um quadro de ansiedade tóxica, elas tendem a lidar com os relacionamentos de duas formas. Ou elas se isolam, ou elas colocam um limite de uma forma agressiva. A ideia é que você pode sim estabelecer isso, e é importante que você faça. Os limites nada mais são do que aquelas questões do seu bem-estar das quais você não abre mão. São as coisas inaceitáveis. Não precisa ser muito, é importante que você saiba os seus. Existem exercícios para isso. Mas isso ajuda a você ter um guia de até quando você vai ser flexível e a partir de qual momento você vai dizer não. Isso ajuda você a comunicar para as pessoas, ajuda você a estar mais em contato com as coisas que são de fato importantes. É um autocuidado prático. Evita com que você se sobrecarregue pela dificuldade em falar não. Você pode negociar até este limite. É importante ter a estratégia de colocar os limites de uma forma que seja eficaz e não agressiva, porque a agressividade ela simplesmente não é eficiente. Uma estratégia, isso é presente em vários tipos de terapia, no treinamento para mentes depressivas tem um módulo, basicamente, que é só para treinos de comunicação, e vai entrar isso no próximo treinamento para ansiedade, comunicação assertiva, comunicação não violenta, treinos de habilidades sociais. A forma mais simples, e eu acredito que vocês já tenham ouvido, é você sempre expressar aquilo que te incomodou usando o pronome eu. Como assim? Ao invés de você falar, você chegou atrasado e isso me deixou preocupada. Não, por que você faz isso comigo? Isso é uma forma que normalmente vai fazer com que a pessoa se defenda. E a gente não quer que a pessoa se defenda. Porque quando ela está se defendendo, nós estamos numa briga, ela não está colaborando. A ideia, uma outra forma de falar é, eu me senti mal com aquilo que você, com o seu atraso. Me senti mal, não sei, me senti desrespeitado. Me senti não valorizado. Senti que um acordo foi quebrado. Por favor, não faça mais isso. Quer dizer que vai ser maravilhoso? Não, mas isso dá um tom de uma conciliação, um tom de um time. E
Isso faz com que as pessoas, mesmo aquelas mais chatas, tendam a colaborar mais com você. Então, não tenha medo de colocar limites. Relações sem limites são relações tóxicas. Limites nós colocamos nas pessoas, principalmente de quem a gente gosta. O limite é você ter um ponto em que você tem que cuidar. Daqui eu não posso, você não pode passar, porque senão eu não vou cuidar de mim. E isso vai me fazer não cuidar de você. Se liberte, se afaste das pessoas tóxicas e aprenda a se proteger delas. As pessoas tóxicas são pessoas que fazem críticas à nossa personalidade sem causar nenhum tipo de proposta de mudança eficaz. São as pessoas que criticam, cuja crítica é generalizada para quem nós somos e que não geram nenhum tipo de solução. Essas pessoas, se isso ocorre com frequência, você não precisa ter do seu lado. Isso pode ocorrer com um familiar, pode ocorrer, às vezes, com um círculo de amizades, pode ocorrer com pessoas do trabalho. Essas pessoas, né, com essas pessoas, a ideia é que você limite o contato o máximo possível, em termos de tempo mesmo. Porém, nós sabemos que essas pessoas vão surgir em outros momentos da vida e que, às vezes, também, para que nós cheguemos onde nós queremos, ou seja, quando a gente está caminhando no caminho que tem a ver com os nossos valores, o caminho da vida que eu quero levar, às vezes existem uma dessas pessoas ali, ó, como uma barreira. Às vezes você vai ter que se proteger para fazer com que esta barreira, esse tipo de comunicação crítica, que é sempre relacionado ao julgamento do outro, não faça com que você se desvie ou que você paralise o seu caminho, paralise o seu progresso. A ideia é que quanto mais nós estamos conectados com aquilo que é importante, com os nossos valores, e quanto mais nós estamos com a crença arraigada de que eu tenho um valor próprio, independentemente do que as pessoas pensem, isso faz com que você fique também mais blindado, mais protegido desse tipo de pessoa. Então, não precisa ter contato de forma intensa com pessoas que te fazem mal. Membros da família, eu entendo, famílias não são fáceis, e olha, acredite que, isso eu falo por experiência própria, né? Minha família tende a ter, né, um tom bastante irritável e de verbalizar tudo, coisas que talvez não precisassem. Mas a ideia é que você não precisa gostar desse tipo de comunicação. E você não precisa, obrigatoriamente, conviver com essa pessoa, exceto em momentos de festa de família, momentos ali de datas especiais. E aí nessa data você já está com isso previsto, você já tem um plano. Então, a estratégia número 5 é: liberte-se das pessoas tóxicas e proteja-se daquelas que também são tóxicas, mas que elas estão no caminho da sua jornada, no caminho da rota que você está traçando. O importante não é que a gente tenha uma rota sem obstáculos, até porque uma rota sem obstáculos não faz a gente fortalecer, não faz a gente treinar a nossa habilidade de manobrar, a habilidade de fazer rally, né? Um rally, eu via, né, um rally da Paris-Dakar, dias e uma questão de coisas complexas. A nossa rota para conseguir chegar nos pontos, nas direções que nós queremos levar a vida, que são importantes, elas são rotas tortuosas. E é assim que a gente vai desenvolvendo as habilidades para quê? Para que chegue uma hora que nenhum buraco consiga parar, nenhum buraco, nenhuma lombada faça a gente deixar de evoluir. Descubra, desvende os seus valores pessoais de vida. Valores são basicamente caminhos, são direções que vão levar você à vida que você quer ter. É o tipo de intenção que te aproxima da vida do seu eu ideal, o seu eu futuro ideal. Valores têm a ver com aquilo pelo qual você quer ser lembrado.
O que ocorre é que quanto mais nós estamos em contato com esses valores, menos nós estamos sujeitos ao julgamento dos outros. Quanto mais isso está claro, cristalino, definido, mais nós conseguimos ter a confiança de poder falar não para algumas pessoas, de poder não gastar energia com alguns comentários que são simplesmente inúteis para esse caminho. E isso dá a segurança de que você sabe para onde você está indo. Os valores, esse conceito de valor, ele é muito difundido num tipo de terapia, uma terapia da terceira onda das terapias comportamentais, enfim, tem várias ondas, uma terapia chamada de ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, que foi formulada pelo Stephen Hayes, e ele, se eu não me engano, foi que fez esse conceito de valores. E a ideia é que nós precisamos tomar ações baseadas em valores para que a gente tenha a sensação de que a nossa vida está completa. Um dos componentes mais estudados, que faz parte da felicidade, do que a ciência sabe que o cérebro humano precisa, que gera uma sensação de bem-estar, é sentir que você está caminhando, que você está indo na direção das coisas que importam, na direção dos seus valores. E quando a gente sabe aonde são os valores, a gente fixa ali o nosso norte, mesmo que a gente se desvie, a gente vai aprendendo a voltar. E a verdadeira força não é você não se desviar, é sim você saber que você desviou a sua rota e redirecionar. Isso é o treino mais importante, aquilo que desenvolve a musculatura da resiliência. A resiliência, simplesmente, eu sei que esse termo, né, enfim, é um termo mais difícil de falar, cada um tem uma definição, mas a resiliência é a capacidade de você não deixar que esses ataques, essas agressões, esses imprevistos do mundo afastem você da sua rota permanentemente. E aí a gente começa a entender que não é o foco nosso evitar as turbulências, porque elas são inevitáveis. Algumas que nós podemos evitar, vamos, de toda forma. Mas a gente conseguir ter ou enfrentar, desviar das turbulências, sabendo por que isso vale a pena. No treinamento para mentes depressivas, uma das primeiras práticas, né, uma das primeiras tarefas, entre aspas, né, primeiros treinos que é ensinado para as pessoas poderem trabalhar em casa é um treino de identificação de valores. E o tipo de terapia que trabalha de uma forma mais organizada com isso é a terapia de aceitação e compromisso. Desenvolva, fortaleça a sua coragem, a sua autoconfiança de um jeito permanente, de um jeito sustentável, de um jeito que faça com que você consiga ter a certeza que não importa o que ocorra, não importa que comentário, você vai ter capacidade de seguir adiante. Não existe nenhum tipo de tratamento para ansiedade que consiga fazer com que ela não volte. Não existe nenhum tratamento para ansiedade que tenha o maior poder, não só de aliviar, mas de prevenir recaídas, de ajudar a pessoa a ficar bem sempre, do que esse tipo de estratégia. E o nome desse tipo de estratégia, eu falo disso em vários vídeos, e eu falo por quê? Porque não existe nenhum tratamento bem feito ou nenhum tratamento que seja minimamente baseado naquilo que se conhece, que tenha uma eficácia a longo prazo, que não envolva esse tipo de treino, que é feito com a terapia de exposição gradual. É um treinamento que, basicamente, de forma sistemática, organizada e exponencial. Exponencial significa mais ou menos o quê? Seria a gente começar com o mínimo de esforço necessário, com a maior chance de sucesso em uma atividade que tem a ver com aquilo que você quer praticar. E isso você vai aumentando esses níveis numa progressão geométrica que vai chegar num pico de uma forma muito mais natural e de uma forma
que permita com que você crie essa confiança de que você dá conta. A autoconfiança, em última análise, ela é criada quando a gente passa pelo buraco. Não é criada num terreno plano, ela é criada num terreno muito esburacado, com um terreno com muitas lombadas, mas é um terreno que, apesar disso, eu dou conta. Assim é o treino da construção do músculo, entre aspas, da coragem e da autoconfiança. Ou seja, não existe nenhum tratamento sério, definitivo, para qualquer tipo de quadro de ansiedade tóxica, dos transtornos ansiosos, que não envolva a exposição ao objeto temido de alguma forma. Não existe isso. É algo que não tem como a gente trabalhar. Por quê? Porque a ansiedade ela não resiste a esse tipo de abordagem. É o tipo de técnica psicológica mais eficiente que existe em toda a literatura. Mas quando eu falo isso, é normal que as pessoas sintam um frio na barriga. Doutor Marco, eu não consigo. Eu já tentei enfrentar isso. Você acha que eu não tentei? Você acha que eu estou sofrendo aqui esses anos todos sem fazer nada? A imensa maioria das pessoas que fala isso, eu diria no meu consultório quase que 100%. Basicamente, eu via pessoas que faziam esse tipo de treino de exposição gradual bem feitas em lugares que fazem pesquisas. No meu consultório, quase que 100% dos pacientes não fez do jeito certo. Ou fez de uma forma que, às vezes, aumenta a ansiedade. E, infelizmente, também existem muito poucos profissionais de saúde mental, muito poucos psicólogos que são treinados não só na teoria, mas em aplicar isso de uma forma sistemática. Esse tipo de treino ele tem que ser fácil, ele não tem que ser doloroso. Você tem que estar no comando, ele tem que ser previsível. É importante que você saiba o porquê você está fazendo aquilo, que você tenha a confiança de que aquele tipo de tarefa eu vou dar conta. E isso vai fazendo com que você desenvolva essa habilidade, como a musculatura, isso aí fazendo com que a gente consiga, entre aspas, aumentar o peso. E esta melhora incremental faz com que, em poucas semanas, poucos meses, você saia de um patamar e chegue em outro patamar totalmente diferente, mas chegando aqui com a musculatura necessária para se manter. Com a prática, isso fica muito mais natural, muito mais fácil. Uma estratégia que pode ser usada a partir de hoje é você começar a fazer esse tipo de treino de fortalecimento em casa. E é assim que a gente começa, né, no treinamento para mentes ansiosas ou para ansiedade social, fobia social mesmo, enfim, são sinônimos. Um dos treinos são feitos com, a gente chama de exposição imaginária, são treinos de visualização. Você, por um momento, imaginar, trazer na sua mente um lugar onde você esteja sozinho, em que não haja ninguém para te atrapalhar, trazer à sua mente alguma tarefa, algum desafio, alguma situação real que aconteceu, que você acha que você não conseguiu lidar por conta desse medo de julgamento. Algo que você adiou, uma prova que você teve que sair no meio, algo que te impediu de sair de casa pelo receio do que as pessoas iam pensar. Você traz à sua mente essa situação e aí você vai visualizar, não precisa ser de uma forma perfeita. No começo a imagem não vai ficar nítida, o que importa é essa intenção, depois isso vai ficando mais natural, pode confiar em mim. Você vai começando a visualizar você enfrentando aquela situação da mesma forma, só que quando vier a ansiedade é importante visualizar ela vindo. Porque visualizar você conquistando sem que ela venha, isso não tem efeito nenhum. Por quê? Porque se a gente, para dar certo, nós temos que jogar num campo muito favorável, quer dizer o quê? Quer dizer que eu não criei a musculatura para saber desviar dos buracos. E é isso que a gente está treinando. Então, você imagina você indo nessa situação como aconteceu. Só que na hora em que vem a ansiedade, você continua. Você consegue fazer ela passar. Você consegue fazer com uma ansiedade que é chata, mas que você está conseguindo lidar.
Imagina você completando essa tarefa apesar da ansiedade. Isso é algo que tem muito mais poder para te dar essa confiança. Imagina quais as consequências para sua vida de ter completado isso. Qual a consequência para sua vida de ter realizado esse sonho que você queria realizar? Quais as consequências para sua vida de você sentir que a ansiedade está sob o seu controle? Imagina isso. Esse exercício é um exercício simples de exposição imaginal. O nome é esse mesmo, seria uma técnica de visualização. O que é importante? Se você fizer isso uma única vez ou logo antes de você enfrentar uma situação difícil, isso não vai ter eficácia. Isso é como uma musculação, é simples. Tem que ser simples. Se tiver muito desconfortável imaginar, não tem problema, volta para uma outra situação mais simples. Mas seja importante a gente imaginar uma situação real, que aconteceu. E é importante repetir. Repetir na frequência correta. Qual é a frequência correta? No mínimo 3 vezes por semana. Em poucos dias, em poucas semanas, isso causa mudanças significativas na sua confiança, nos seus sintomas, na sua ansiedade. Só que é importante a gente entender como usar essa ferramenta. 3 semanas, eu entendo que é desesperador para muita gente que está sentindo isso. A gente quer que o conforto venha rápido, e eu entendo isso. Mas essas técnicas de alívio rápido, elas são eficazes, tanto com remédio quanto sem remédio, mas elas não sustentam. E quando você consegue mostrar que o seu corpo tem essa capacidade, eu garanto que tem, isso gera de fato uma sensação de confiança quase que inabalável. Tente isso, tente fazer esse exercício. Escreve aqui nos comentários como foi para você. E compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Vocês viram que eu estou num cenário, né? Quem vê os vídeos aqui, estou num cenário diferente, né? Estou num hotel, estou em férias aqui, viajando com meu filho e um monte de adolescentes. E vamos sobreviver, né? A ideia é, a vida, as melhores coisas da vida, elas vêm junto com melhores desafios, mas é bacana. Logo, logo eu volto para São Paulo e aí eu vou estar no meu cenário habitual. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.